Boa noite. Hoje vamos receber para conversar conosco sobre as repercussões da pandemia do coronavírus duas profissionais de áreas bastante distintas das nossas, né? Porque a gente sentiu exatamente a necessidade de ampliar o horizonte da nossa discussão e principalmente nessa live de hoje tocar num tema que é muito importante, que é o aspecto humano, né, da crise do coronavírus. Porque até pela nossa formação e experiência de trabalho, a gente sempre tem um foco muito grande nas empresas, mas a gente não pode esquecer que no fim do dia, empresas são organizações de pessoas e sem as pessoas, a mágica da empresa não acontece. Então, o elemento humano, a pessoa, o people, né, é extremamente importante nesse momento e faz parte dessa discussão. Na noite de hoje, nós temos a alegria de receber, então, a Soraya Hanna, que é jornalista com vasta experiência em opinião pública. Participou da gestão de comunicação de 4 governos estaduais e na Assembleia Legislativa, além de ter coordenado a assessoria de imprensa do Banrisul. É sócia da Critério, resultado em opinião pública, comanda o atendimento de ações estratégicas para empresas e instituições. E a doutora Gisele Nader Bastos, que é gerente médica do Hospital Moinhos de Vento, considerado um dos 5 hospitais de excelência segundo o Ministério da Saúde. A doutora Gisele é formada pela Universidade de Pelotas, fez especialização em medicina da família e comunidade e possui mestrado e doutorado em epidemiologia e fellow na Universidade de Oxford. É docente da Universidade Federal das Ciências da Saúde desde 2009. Então, na noite de hoje, a gente primeiro começa agradecendo essa participação dessas duas brilhantes expositoras, e com certeza vão trazer uma contribuição muito importante para o nosso debate, e já passo aí a palavra para a nossa querida Soraya, para que ela possa também nos auxiliar nessa discussão. Boa noite, Juliana, boa noite, doutora Gisele, uma alegria estar com vocês aqui, e para falar de um tema, né, que é o nosso dia a dia, né, é essa vivência aí da pandemia, as incertezas, as nossas suposições, a troca de ideias e, principalmente, que a gente gere aqui nessa conversa um pouco mais de esperança para a gente também trabalhar o nosso novo normal, né? Que a gente sempre fala aqui nas lives da Bioc Empresarial, o novo normal. Então, para começar, assim, introduzindo um pouco o assunto, né? Antes da questão da normalidade ou não normalidade, nós da comunicação falamos muito sobre gestão de crise e sobre como se prepara, né? O que é a preparação, o momento pré-crise, o que tem que fazer as estruturas, as organizações, as empresas. Então, diante desse cenário, eu acho que é muito interessante, porque o foco principal, né, da questão da pandemia são as instituições de saúde, né? Como os hospitais, as clínicas, enfim, estão se organizando para esse momento, né? Como é que foi o início? E eu que tenho o privilégio de acompanhar há mais de 6 anos a comunicação do Hospital Moinhos de Vento, vi lá que teve todo um trabalho muito especial, desde as primeiras notícias, isso lá em janeiro, já o hospital começou a ter uma visão estruturada de como é que faria essa organização para a crise. Então, eu gostaria de falar com a minha amiga, querida amiga, doutora Gisele Bastos, Gisele Nader Bastos, minha prima, porque Patrícia, né, como a gente diz, Patrícia, como eu, e para falar com ela, para ela nos contar como é que foi esse momento, a chegada, a organização pré-pandemia do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, Gisele. Boa noite, Soraya. Boa noite, Juliana. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite tão especial e tão diferente para mim, né? Na área médica, a gente está super acostumado a falar e a falar para um público técnico, e aqui a gente está numa live super aberta, onde eu imagino que tenham profissionais de diferentes áreas. Eu vou tentar até utilizar um linguajar menos médico, né, nesse sentido. E dizer que é um prazer estar com a Soraya aí, que já passou por outras crises junto comigo, literalmente, à frente do Hospital Moinhos de Vento, e que essa certamente é a maior crise em função da pandemia, e que a gente tem tido um assessoramento fantástico aí, então, de toda a equipe da Critério. Já deixo o nosso agradecimento aí do hospital para a Soraya. Bom, gente, desde que tudo isso começou, né, na China, enquanto as pessoas ainda comentavam de forma bastante ampla, será que
ou não chega ao Brasil, e a gente já tinha aí uma perspectiva da OMS de que esse vírus chegaria até nós. Nós tivemos o primeiro caso confirmado ali em São Paulo, e naquele momento o Hospital Moinhos de Vento fez uma reunião, e naquele dia foi decidido pelo Conselho de Administração, pelas superintendências, que deveríamos compor um comitê de enfrentamento à Covid-19. Então, se constituiu, se nomeou formalmente já em fevereiro esse comitê, que inicialmente trabalhava a cada 10, 15 dias, se reunindo ainda de forma presencial, quando isso era permitido. E aí, no momento em que nós tivemos a confirmação do primeiro caso, sim, nós passamos a ter reuniões diárias dentro do hospital, quando o primeiro caso se confirmou na cidade de Porto Alegre. Uma situação bastante atípica, né? Antes mesmo desse primeiro caso ter sido confirmado, nós conseguimos fazer um tracer, onde colocamos um paciente fictício, com sinais e sintomas fictícios dentro da nossa emergência, e simulamos a entrada para ver onde seriam os nossos gargalos, e já identificamos de pronto que, mesmo tendo treinado a equipe várias vezes, algumas falhas foram identificadas e puderam ser corrigidas, né? Esse comitê multiprofissional, ele envolve uma série de pessoas que não só da área médica e da área assistencial, nós não temos nele apenas o controle de infecção hospitalar, que tem uma liderança médica e uma liderança de enfermagem. Nós temos aí uma cadeia de suprimentos, então um representante de suprimentos que teve a felicidade, né, de conseguir atender toda essa nossa demanda de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, conseguiu programar para que os aviões fossem desviados, literalmente, das suas paradas nos Estados Unidos, para que a carga não fosse apreendida. Depois nós conseguimos estimar, junto ao suprimento, quanto de máscara nós precisaríamos, qual seria o nosso estoque. A área de desenvolvimento humano também tem um representante, um assento nesse comitê, participa conosco, montando as escalas e pensando na substituição dos colaboradores que, porventura, se contaminem, e isso vem acontecendo, por óbvio, né, em todas as instituições. Então, nós temos, sim, uma taxa de contaminação, ela é muito pequena, felizmente, dentro do Hospital Moinhos de Vento. Hoje, nós temos aí cerca de 0,8% dos profissionais, o que é baixíssimo, mas isso existe, então a escala toda foi redesenhada, o que fazer com esse colaborador, como atender esse colaborador em casa, que suporte dar. E aí a gente tem uma infinidade de coisas, né, que foram decididas por esse comitê, e incluindo, eu destacaria, uma liderança em todo o processo, que foi o momento em que nós decidimos que as cirurgias seriam as eletivas, né, aquelas consideradas não urgentes, seriam suspensas, mesmo que o primeiro caso de transmissão comunitária ainda não tivesse sido notificado pelos governantes, pelas autoridades maiores. Nós decidimos isso procurando uma segurança maior do nosso funcionário, mas também uma segurança da população que nos procura no hospital de forma rotineira. Gisele, desculpe te interromper, mas eu acho que isso é um dado muito importante, até porque muitas pessoas, até porque é um público muito amplo, e eu acho que é importante até ser didático. O que são essas cirurgias eletivas? E também se colocar que o Hospital Moinhos de Vento é um hospital que é privado e atende também por convênios. E dizer que estão suspensas as cirurgias eletivas quer dizer corta o fluxo financeiro da instituição. Eu quero colocar isso até porque é muito importante do ponto de vista empresarial, também de gestão, o que significa uma decisão corajosa, ousada, responsável, mas do ponto de vista de gestão até pode ser questionável. Como é que a gente consegue fazer isso? Então é importante, do teu ponto de vista, esclarecer exatamente que tipo de cirurgia e como é que tu viste essa decisão do ponto de vista também, porque tu és gestora, né? Tu és gerente médica, e tu sabe como é que entra, como é que funciona o fluxo do hospital. Perfeito, eu acho a pergunta super pertinente, que mesmo foi uma decisão bastante difícil, eu me lembro perfeitamente do dia como isso aconteceu, né? Nós chegamos à conclusão de que estava num momento em que a gente precisava preparar as equipes para receber melhor esses pacientes, não só os cirúrgicos, como também os ambulatoriais, as consultas de rotina, né? E quando eu falo cirurgia eletiva, eu digo aquela cirurgia plástica, uma prótese de mama, um silicone, né? Uma pessoa que pode esperar 3, 6, 9 meses, que não vai ter um dano na sua saúde em função de ter tido essa cirurgia suspensa.
Só que isso realmente, e principalmente as cirurgias plásticas, que em sua maioria, quase totalidade, são particulares, privadas, e isso teve uma repercussão econômica muito grande. Por isso essa decisão foi muito ousada, sim, teve um reflexo imenso, né, no caixa, no fluxo financeiro. Nós, inclusive, estamos preparando um paper para publicação aí numa revista de gestão, onde a gente aborda isso, o impacto que a crise teve já desde o começo, mas que, por outro lado, nos mostrou como liderança naquele momento, nos permitiu dar segurança para os pacientes que precisavam de cirurgias de urgência por dor, um abdômen agudo, uma dor, alguma intercorrência que a gente tivesse um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, né, o famoso AVC, a isquemia. Esses pacientes se sentiram seguros, com os fluxos todos individualizados, respeitados, e, ao mesmo tempo, essa credibilidade fez com que a gente retomasse as nossas atividades aos poucos, e isso foi feito há poucas semanas, com segurança. Então, hoje nós já fazemos algumas cirurgias a mais, por exemplo, vesícula, hérnia, que não são cirurgias especificamente urgentes, que não matam, mas imediatamente, mas que tem um tempo aí menor de espera do que uma cirurgia plástica. Essas ainda continuam suspensas na instituição, até que a gente tenha uma estabilidade maior na curva. Falando em curva, né, Gisele, tem toda essa questão das etapas, né? Será que a gente poderia, assim, explicar como é que foi a etapa 1, a etapa 2? E eu ouço muito, porque a gente está sempre conversando muito aí com os médicos sobre a tua liderança lá no Moinhos, e a gente fala muito assim, cuidado que tem a 27ª semana, a 27ª semana está chegando aí, né? Então, a gente poderia, assim, de uma forma básica, assim, teve a etapa 1, como é que foi, em que etapa a gente está, né? E o que se vê aí, o que está se falando do que poderá vir mais imediatamente a próxima fase, né? Porque eu acho que também é um pouco de entender, eu acho que os modelos, a grande questão das pessoas é elas tentarem, dentro de algumas informações, conseguirem se organizar na medida do possível. Toda vez que se consegue organizar, se estabelecer um planejamento, eu acho que a sensação de incerteza também diminui. Depois a Juliana pode falar exatamente isso, porque nas empresas, idem, né, Juliana? A questão do planejamento, e a Biolco Empresarial é craque nisso, sabe que faz a diferença, né, na vida das pessoas. E na pandemia não pode ser diferente. Perfeito, Soraya. Esse planejar é extremamente importante, mas gostaria muito de poder te dizer assim, nós temos uma curva, existe etapa 1, etapa 2, etapa 3, e nós estamos nessa etapa agora. Infelizmente não é possível, né? O que a gente tem é um histórico. E quando tu falas aí 27ª semana, eu vou explicar para quem está nos ouvindo, a 27ª semana do ano é a primeira semana do mês de julho. E é a semana onde, tradicionalmente, as UTIs, tanto público quanto privadas, estão mais sobrecarregadas no estado do Rio Grande do Sul. Coincide com um mês de frio, né? Um mês onde a gente tem uma sobrecarga das doenças respiratórias, somada a todas as outras doenças que já precisam de leitos de unidade de terapia intensiva. Então, independentemente da Covid-19, a semana epidemiológica de número 27 é aquela onde a gente já se prepara para a lotação dos leitos de UTI. Felizmente, a gente tem uma estrutura muito boa na cidade de Porto Alegre e que contempla a região metropolitana, e nós temos muitos leitos. Mas ainda assim, se a curva continuar como vem, piorando nos últimos 10 dias, porque tivemos sim um aumento expressivo do número de casos nos últimos 10 dias no nosso estado, nós teremos um esgotamento do sistema de saúde. Teremos um esgotamento porque a gente vai ter uma sobreposição da Covid-19 com todas as outras doenças, né? Então, exatamente no dia de hoje, as UTIs da cidade de Porto Alegre estavam girando em torno de 83% de ocupação. E ontem, no mesmo horário, quando eu olhei o dado, que também é uma coisa muito bacana, porque o governo do estado ele compartilha o dado do estado e nós compartilhamos o dado da cidade de Porto Alegre. Ontem, em Porto Alegre, nesse mesmo horário, nós estávamos em 77%. 6% de aumento em 24 horas é muito expressivo, é muito relevante.
E soma-se a isso o fato da gente saber já temos um histórico dos pacientes que precisaram ir para a UTI, de quanto tempo eles ficaram no leito. E o tempo médio de permanência de um paciente num leito é de 21 dias. Então, é por isso que todo mundo fala, é por isso que a imprensa bate, dizendo, vamos se cuidar, porque, na verdade, é uma doença que transmite muito. Pouca gente fica gravemente doente, mas essa pessoa precisa de um leito por um período de tempo muito longo. E aí, como chegar e tirar uma pessoa de um leito para colocar uma outra pessoa? Isso a gente não existe, não tem essa mágica, né? Então, nós estamos trabalhando com a história da torneira, abre, fecha, para poder conseguir regular leitos com contaminação. Juliana, passa a bola para ti agora. Obrigada, Soraya. Bom, primeiro quero, antes de encaminhar minha pergunta, registrar aqui alguns comentários já das pessoas que estão assistindo, né, prestigiar a nossa audiência. O Lucas da Francis diz que é fã desse timaço. Suspeito, né, Soraya? A Melina Fernandes, que lindo ver 3 mulheres referência em suas áreas, dando uma lição para lideranças e empreendedores de diversos setores, sou fã. Andressa Dornetti, só profissionais renomadas debatendo um assunto muito relevante nesse momento, parabéns pela iniciativa. A Graça Bellini, grandes profissionais de suas áreas de admiração, e o Yuri Santana manda aí um aceninho para nós, né? Acho que concordando aí com o que a gente está pautando. Gisele, eu acho interessante, para mim que sou leiga na área de saúde, né, da saúde só conheço as doenças que tive até hoje, e acho que a grande parte das pessoas esse mundo também é absolutamente leigo, né? É muito interessante ouvir o que tu está dizendo, porque a gente de alguma maneira fala em planejamento, estoque de recursos, né, via espaços para a ocupação das pessoas. Claro que a vida é humano que está sendo tratado, mas a gestão de uma instituição hospitalar, ela se assemelha muito, os princípios, os fundamentos são os mesmos da gestão empresarial, né? E esses vetores, esses limites que existem e que hoje eu até ouvi um comentário, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a oportunidade de nos prepararmos, né? Mas nunca preparo vai ser suficiente, dado a amplitude do problema em relação ao Covid, mas o estar preparado, planejar, a experiência do Moinhos de Vento, eu acho que ela é muito importante para que as pessoas que estão lá na ponta, nas empresas, que são o nosso público, elas possam compreender o que está acontecendo. Ontem a gente teve uma situação muito significativa para mim, né? Uma boa parte do estado se transformou em bandeira vermelha e a gente viu muitas pessoas inconformadas com essa situação. Mas isso não acontece porque alguém quer fechar tudo, o governador decidiu e é isso que vamos ter, e não é uma arbitrariedade, isso passa por uma decisão. Então eu acho que é uma oportunidade super importante que tu estejas aqui fazendo essa fala técnica e super acessível, parabéns. Eu também tenho problema, o advogado também tem problema de linguagem, né, para se fazer entender pelas pessoas, como médica, está sendo uma ótima comunicadora, mas, assim, é importante que as pessoas entendam que tudo tem razão de ser, né? E eu acho que esse é o grande objetivo da nossa conversa contigo hoje, era justamente isso, é clarear um pouco mais o porquê disso, para que as empresas tenham a sensibilidade de que elas também vão, todo mundo já sabe disso, né? Vão sofrer os impactos, mas que esses impactos, eles são calculados a partir desses elementos todos que tu está colocando. E eu, destacando essa experiência do Moinhos de Vento como um hospital de referência, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também para a gente sobre os trabalhos de consultoria que vocês têm feito na área de saúde, né? Eu acho que vocês são super reconhecidos e têm toda a propriedade, tu como uma das gestoras do hospital também, para nos expor um pouquinho mais sobre como é que funciona isso e em que medida isso repercute, enfim, social e economicamente. Então, Juliana, acho que é bem importante esse ponto de que a gente está falando muito na saúde, mas, obviamente, a gente está trabalhando muito com a economia, né? Ninguém aqui acha que é bacana fechar o shopping center. Ninguém tomou uma decisão de não abrir um restaurante, até porque eu sou super fã de restaurante. Ninguém aqui diz que nós não vamos ao restaurante porque eu quero ou porque o fulano quer, né? Acho que esse governo, ele teve uma grande felicidade de compor um grupo de profissionais de diferentes áreas, e não tem só médico lá, tem médico, tem cientista, tem economista, e esse grupo conseguiu traduzir de forma quantitativa, mas também com um componente qualitativo, como se posicionar nas diferentes regiões. E o mais bacana, está aberto a ouvir possíveis mudanças. Eu imagino quanto isso tem impactado para vocês ter mudado a bandeira, né? Porque realmente para o setor da economia, tu fechar Gramado, por exemplo, e dizer que os hotéis, a rede hoteleira, os restaurantes, as lojas de chocolate agora
não vão poder funcionar, ou vai ter uma restrição de horário. Isso é muito delicado, mas certamente as decisões estão sendo muito bem pensadas e estão considerando as taxas de ocupação de leitos e mais, né, Juliana? Eu acho também importante colocar que a gente tem recursos humanos nisso. Então, na semana passada, nós temos um grande hospital daqui de Porto Alegre, que é referência para a Covid-19, que teve uma ampliação de leitos. Em um determinado dia, no grupo de WhatsApp da contingência, que a gente chama, foi postado que esse hospital não poderia receber pacientes Covid e todo mundo se surpreendeu, de certa forma, porque, poxa, tem leito, mas não tinha profissionais naquele dia, porque houve uma contaminação e naquele momento eles estavam sem aquela escala para receber. Então, é importante que as pessoas compreendam que não é aquele númerozinho que está ali naquela planilha, é aquele númerozinho mais um monte de situações que estão por detrás disso, né? É o quanto eu tenho de laboratório, o quanto eu tenho de EPI, o quanto eu tenho de pessoas, o quanto eu tenho de oxigênio, de antibiótico, tem insumos. Então, isso é o que determina. Então, no sentido da consultoria, indo para essa linha que tu nos perguntas, assim, o Moinhos realmente ele tem uma tradição, a missão é cuidar de vidas, né? Por si só já diz bastante, e a gente faz isso com muito carinho, com muito amor. Na verdade, eu me orgulho bastante de trabalhar no hospital há 12 anos que eu estou lá. Eu sou médica de família e comunidade, parece bastante estranho, né? Uma médica de família e comunidade que deveria estar num posto de saúde, é gerente médica de uma instituição e trabalha com 3 mil médicos. Um grupo. Cortou um pouquinho? Isso. Cortou um pouquinho, mas já voltou. Pode. Não, eu estava dizendo que é bastante difícil entender que uma médica de família esteja na gestão médica de uma área hospitalar de alta complexidade, com 3 mil médicos, mas eu fico bem feliz porque a gente tem um programa, o Plan Tri, que é um programa que faz a inclusão tanto dos funcionários quanto dos pacientes no sentido de acolher, de se sentir cuidado, de fazer com que a pessoa se sinta em casa naquele momento, que ela tenha o melhor desfecho, seja ele até mesmo o óbito, mas que a família se sinta acolhida por essa equipe, né? E quando a gente pensou a consultoria para a Covid-19 e para as outras áreas, a gente pensou que também tinha que ser uma consultoria multiprofissional, que contemplasse a todos. E hoje, na Covid, a gente presta, então, já a consultoria firmada e formal para algumas escolas, para reabertura com segurança, e para algumas empresas, incluindo bancos, rede hoteleira. E o que a gente faz, basicamente, é um diagnóstico situacional inicial daquele local onde a gente vai, né, em loco, visita, conhece a rotina daquele lugar. E nas escolas é interessante, porque, inclusive, a escola onde os meus filhos estudam é uma escola que contratou a consultoria do Moinhos, e eu nem sabia. Mas quando fiquei sabendo, eu até fico aliviada, mesmo que eu esteja aqui dentro, que eu seja parte do hospital, fico aliviada de saber que se um dos meus filhos tiver alguma intercorrência na escola, tem um suporte de telemedicina junto, porque a gente, além de ter prestado a consultoria, fez um combo, como a gente chama, e junto entrou uma prestação de serviço de telemedicina para atendimento da pediatria. Então, nós estamos olhando desde o dispensador de álcool gel, o número de pessoas por sala, se tem que usar máscara ou protetor facial, se alguém positivar, o que eu faço com as pessoas do entorno, quanto tempo eu mantenho afastadas, tudo isso está descrito, item a item, na consultoria que o hospital presta. Então, para cada uma das empresas, de forma muito específica e respeitando muito as peculiaridades, né? Sabemos que uma mesma escola não terá, duas escolas não terão a mesma conduta, uma aqui e outra em Caxias do Sul, por exemplo, porque a gente sabe que as realidades são distintas, inclusive de acesso à saúde. Acho que é bem importante, só para colocar essa questão da consultoria, porque eu acho que isso também é um exemplo interessante, assim, como modelo, né? Da empresa, da escola, enfim, do banco, fazer as suas atividades, o que ele tem know-how para isso, seu expertise, seu talento de atender, e deixar para profissionais, para consultoria, prestar serviços onde ela também tem a sua experiência. E isso é uma fase muito interessante e importante para a organização do sistema. E eu acho que isso tudo conversa também com o momento pandemia, que é o momento da cooperação.
né? Onde cada um coloca um pouco do que sabe, né? A Biolc empresarial vai trazer a parte da visão financeira do negócio, do que pode ser feito, o Hospital Moinhos, o seu know-how de saúde, de gestão de saúde, a critério a linha da comunicação, da organização, do que pode sair, e isso em várias outras áreas. Eu estou só colocando exemplo das nossas empresas aqui, mas é muito esse momento da cooperação. Nunca foi tão visto isso, com todas as dificuldades que a gente tem, de como é o momento de somar, né? Soraya, e realmente essa parceria é incrível, né? Porque nós vimos aí quanta coisa nós conseguimos evitar de fake news nesse meio tempo, né? Verdade. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e cortando lá na raiz, no começo da pandemia, e quantas pessoas eles noticiaram que faleceram ou que tiveram a Covid-19 que inexistiam e a gente conseguiu resolver na fonte, lá atrás, por um trabalho em parceria, né? E eu me sinto muito feliz até para colocar uma história, porque eu quase fui médica. E sendo jornalista e fazendo esse trabalho, eu sinto que eu também estou cooperando para proteger vidas, né? Então, como é interessante a missão da gente, que em algum momento tu se encontra. Eu, graças a Deus, encontrei a minha. Mas é a história de que eu, de qualquer forma, quando eu queria ser médica lá atrás e depois mudei meu caminho, eu queria, de alguma forma, ajudar a transformar, a melhorar a realidade das pessoas, a transformar a sociedade, a ter esses princípios, esses valores. E é isso que a gente consegue, né, quando a gente encontra o nosso caminho, a nossa vocação e trabalha de forma cooperada, né? Eu acho que é muito importante essa palavra parceria mais do que nunca. Perfeito. Eu acho que se tem a crise é um acelerador, né? E uma das coisas que essa crise fez foi acelerar a aproximação das pessoas e tornou o mundo um lugar menor, né? E permitiu esses diálogos ali que a gente está travando. Eu acho que em circunstâncias da antiga normalidade, talvez a gente jamais teria feito isso. Eu, particularmente, nunca tinha feito uma exposição tão grande, né, da minha imagem nas redes sociais. Eu acho que a Soraya já é da área da comunicação, um pouco diferente, mas a Gisele também, né, teve uma experiência bem modificada, transformada aí por essa realidade que a gente está enfrentando. Então, se tem algo bom nisso, é essa habilidade que a gente está desenvolvendo de se comunicar entre profissionais de diversas áreas e construir saídas, né? Você vê que o problema que começa na saúde, ele impacta em todo o resto, e eu acho que isso é fundamental. Mas a gente tinha criado aqui um bloco para falar um pouco da vida pessoal, né, Soraya? Eu vou passar para ti aí a bola para te poder formular aí alguns questionamentos que a gente elaborou para a Gisele, para que ela possa nos dar um pouco mais de luz aí nessa questão também sobre o ângulo da saúde. Eu vou formular aqui, mas, por favor, Juliana, tu colabora aqui, porque essa área jurídica é toda tua. Mas a gente estava conversando outro dia sobre a questão das recomendações, né, das autoridades públicas, né, que tem um impacto direto na vida das pessoas, né, e tem impacto na vida privada, né, e isso, em alguns momentos, faz colidir com as decisões pessoais. Então, também tem um dilema jurídico aí, escolha, vida pessoal, vida pública, meu direito, teu direito, coletivo, protege protege a minha família, enfim, como lidar com esse verdadeiro conflito de interesses, né? E tem toda essa questão de grupo de risco, não grupo de risco, e também, juntando a todo esse caldeirão, tem uma questão da liberdade, né? A escolha, inclusive, entrando mais na questão médica, né? A gente sabe que as pessoas têm a escolha de querer ser entubado ou não ser entubado, né? E tudo isso são escolhas, a escolha de sair, e a máscara agora é obrigatória, mas eu quero aceitar o risco, não quero, enfim, aonde o meu direito invade o direito do outro. Eu acho que são algumas considerações que tanto a Gisele e a Juliana, pelo lado jurídico, também podem complementar. Eu vou só, desculpa, Gisele, antes que tu fale, só completar alavancar a discussão para um patamar que é de todos, né? A Soraya coloca como uma discussão jurídica, mas ela é muito mais uma discussão ética, né?
e, portanto, ela é uma discussão de toda a sociedade. Então, como você lida com aquelas pessoas que não querem se sujeitar a uma série de restrições que estão sendo impostas agora, né? E o que a gente pode refletir a partir disso? Acho que Então, acho que a gente podia ficar um dia inteiro falando sobre isso, né? Porque eu começaria usando a palavra bom senso. E o que é bom senso para mim não é bom senso para o outro, que não é bom senso para o meu vizinho, para a minha vizinha, para o meu colega de trabalho, enfim. E hoje eu ouvi, casualmente, vindo para casa, eu ouvi no rádio alguém questionando o pessoal do transporte público e dizendo assim, mas e como é isso de fazer obrigar a usar máscara quando entra no transporte público? E a resposta foi, a gente já passou por isso em uma outra situação, quando se proibiu o fumo dentro do transporte público, quando se disse que não podia entrar sem camisa no ônibus. E aí eu fiquei pensando naquela hora, é verdade, né? São mudanças de comportamento que ao longo do tempo a gente vai se acostumando e elas passam a fazer parte, são incorporadas ao nosso dia a dia. Inclusive, comentávamos um dia, né? A máscara vai fazer parte da nossa rotina. Eu nunca mais vou sair gripada para trabalhar sem usar máscara. E antes eu sabia que a máscara, na verdade, protegia o outro, mas eu não usava por um preconceito de que se eu estivesse de máscara, podia dar a falsa sensação de que sou eu que estou com câncer, com leucemia, com alguma doença, está imunossuprimida, está usando máscara. Na verdade, a máscara é para proteger o outro, né? Então, essa discussão ela vai muito longe do bom senso, da coletividade, da exposição. Eu também tive uma outra situação bastante interessante. Teve um final de semana, 1 ou 2 finais de semana atrás, que eu fui a Gramado com a minha família. E fui com os meus 2 filhos e com o meu marido. Teoricamente, nós estamos isolados desde que isso tudo começou, mas trabalhando. Os 2 médicos indo para o hospital, voltando, mas as crianças não expostas. E nós decidimos ir a Gramado não para passear, não para ver a loja, nós decidimos porque nós precisávamos fazer uma compra para entrar numa loja já combinada. E uma colega médica nos viu e colocou num grupo médico do hospital. Como consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, dar uma passeadinha em Gramado? Bom, não preciso dizer para vocês que virei motivo de deboche, né? Do tipo, foi passear, recomendando, e foi passear. Então, o quanto é meu e o quanto é o do outro a minha vida, né? Eu fui fazer uma escolha de um móvel que neste momento na minha casa faltava, que era um sofá, porque o meu acabou na pandemia, né? Literalmente, com 2 crianças pequenas. E aí vem essa mensagem que não era para ser maldosa, era para ser no sentido de, te vi ali, mas que acabou gerando toda uma movimentação. E aí eu brinquei até com o chefe de controle de infecção, eu disse, olha, eu fui e voltei no mesmo dia, não dormi em hotel, higienizei as mãos, tirei o sapato, eu fiz toda a regra, viu, na ida e na volta. Então, assim, a gente tem que tomar decisões compartilhadas agora e daqui para frente, eu acho, né? A Juliana vai poder falar muito melhor do que eu dessa coisa da autonomia, mas na área médica foi muito difícil para nós. Nós tivemos um paciente já na pandemia que optou por não ser entubado e um paciente sem comorbidades. E ele optou, ele disse claramente, foi uma coisa muito conversada com ele, muito conversada com a família e com a médica que estava atendendo. E a gente tem um boletim, que a gente brinca que é o boletim da transparência, onde a gente todos os dias, aí a Soraya acompanha, manda os dados, a gente coloca o número de casos confirmados, o número de óbitos, a evolução da curva, né? E no dia em que aparece um óbito, nós temos um grupo de colegas, que tem mais de 300 colegas, sempre tem a pergunta de quem é o paciente, tinha comorbidade ou não tinha. E por ética e sigilo, a gente não divulga informações dos pacientes de nome e tal, mas a gente diz, tinha comorbidade, não tinha. E a colega que estava atendendo mencionou, olha, alinhado com a família e com o paciente, ele não foi para ventilação mecânica, foi uma decisão. Isso gerou uma polêmica no grupo, que parecia que as pessoas tinham achado que ele tinha tomado a decisão da vida delas. E, na verdade, ele tinha tomado a decisão da vida dele. Ele não queria ser entubado. Ele não quis ir para ventilação. E a família dele consentiu, e a médica assistente consentiu, e fizeram tudo da melhor forma possível. Então, o combinado não sai caro, né? Para tudo nessa vida. Agora, o quanto de autonomia as pessoas têm e o quanto elas conseguem se responsabilizar pelo dano, eu realmente fico em dúvida, porque
quando a gente fala de shopping e a gente precisa movimentar a economia e eu preciso comprar alguma coisa e eu vou até um shopping center focada naquilo, compro e giro a economia, é uma coisa. Outra coisa é quando eu vou até o shopping center sem máscara e para passear, para caminhar. Então, esse é um outro conceito que muito eu gostaria de trazer também, para que as pessoas refletissem um pouco. Quando a gente vê uma praça lotada, aquelas pessoas não estão gerando economia, elas estão circulando vírus, né? E até que a gente tenha uma imunização de rebanho, que significa 60% da população contaminada, isso levaria anos para acontecer, né? Então, até que se tenha uma vacina, a ideia aqui é trabalhar com bom senso e com precaução. E muito mais do que o distanciamento, a máscara. A máscara em primeiro lugar. Se a gente tiver que usar os artigos científicos atuais mostrando o que a gente tem que fazer na coletividade, use a máscara pelo outro, né? Não é nem use por si, é use pelo outro. Então, nesse sentido aí, eu acho que a Juliana pode até nos contextualizar essa coisa de até onde vai o meu limite de poder passear no shopping e no outro dia ir trabalhar, porque a pessoa da mesa do lado, do meu lado, essa pessoa não foi no shopping passear, eu não estou falando de economia, de passeio, ela não foi, e ela precisa trabalhar, ela precisa do emprego, ela está ali em casa, ela tem uma mãe de 90 anos, diabética, hipertensa, etc. Eu acho que nesse ponto vale a pena fazer uma grande separação aqui. A gente tem dois assuntos bem diferentes que precisam ser olhados de forma diferente. Uma questão é essa do simples, né, do dia a dia, disso que tu acabou de falar, Gisele, da conta que eu faço na hora que eu saio de casa, se eu posso ir ou não, o ir ao shopping, passear e o ir girar a economia, as diferenças que isso tem. Então, vamos tratar disso como uma questão um pouco menos grave. A outra questão é muito mais grave e muito mais difícil de ser respondida, que é essa do paciente, né, que decide não ser entubado e até onde a gente pode obrigá-lo ou não, né, e questões aí que tocam até direito à morte digna e tudo mais. Então, são dois mundos completamente diferentes. O primeiro mundo que a gente separa aqui, que é o mais simples de resolver, que é aquele que deveria ser resolvido pelo bom senso, mas às vezes o bom senso falta, e a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão com tudo muito à flor da pele, né? Então tem que ter um certo cuidado. Também tu deu um exemplo ali bem claro. Um comentário que era para ser só um comentário virou, né, toda uma celeuma ali num determinado grupo. Então essa questão do cotidiano, do dia a dia, ela precisa ser resolvida a partir das regras. A gente tem lei para isso, né? Como a gente falou antes, um pouco no início da conversa, um pouco de tempo atrás. A gente está tendo a felicidade, eu boto nessa caixinha, de estar tendo uma boa gestão pública da questão da saúde. E a gente tem uma plena normatividade para ser aplicada. Então, a pessoa precisa saber, né, qual é a regra. Esse sistema de distanciamento controlado, a partir da ideia das bandeiras, ele não deixa dúvida para ninguém, né? Hoje, a gente se decidiu num grupo interno do escritório por uma viagem ou não para atender um cliente numa determinada cidade que entrou em sistema de bandeira vermelha ontem, né? E aí o pessoal, não, vamos ou não vamos? Vamos olhar, a regra diz assim, é uma indústria, pode estar funcionando com 50% de ocupação e o restante do pessoal em teletrabalho. Então, o que a gente acabou concluindo? Desde que o distanciamento seja respeitado, essa questão dos 50%, né? A empresa esteja respeitando as normas de distanciamento interno que a gente sabe que está. Nós estejamos todos de EPI, estamos indo lá para trabalhar, então movimentar a economia, não tem problema nenhum. E o terceiro e mais importante tópico, que pelo menos essa é uma decisão nossa como empresa, a pessoa tem que estar confortável com os riscos que ela está comprando na hora de fazer um trabalho desse tipo, né? Então, estar confortável com o risco, sabe que pode ir lá contrair uma doença, voltar para casa, levar isso para dentro da sua casa, claro que isso pode acontecer, então, ok, vamos fazer. Esse é o dia a dia. Eu não tenho dúvida, consulta as regras do governo do estado ali no site do distanciamento controlado são muito claras, não deixam margem nenhuma para dúvida. Acho que por ali, não precisa nem usar o bom senso, porque o bom senso é uma medida muito, muito subjetiva, então vamos usar as regras que estão estabelecidas. Do outro lado, tem a questão, aí sim, uma discussão muito mais complexa, né, para a qual a gente não tem resposta, e há anos se discute, que é essa questão da ética, da saúde, aplicada aí às pessoas que têm, até onde elas podem decidir sobre o seu destino, né, até o seu, como eu disse antes, seu direito a uma morte digna, coisa desse tipo. Então, aí o debate é muito mais intenso e cada caso, eu acho que vocês fizeram bem
conduziram bem dessa maneira, como você colocou, né, Gisele? Discutir com o paciente, discutir com a família, alinhar entre todos e respeitar a vontade da pessoa, desde que ela esteja no pleno uso do seu direito. Acho que o caminho é esse, né? Mas é uma discussão ética e jurídica muito, muito, muito profunda que precisa ser feita nesse momento. E que ganhou... Eu queria aproveitar esse gancho, porque nesse momento, assim, no Rio Grande do Sul, desde sábado, existe toda uma polêmica da questão das bandeiras em determinadas regiões. Eu acho que é muito importante, e eu acho que não só em todos os sistemas, né, é muito importante ter abertura para sempre buscar o aprimoramento. Nada é efetivamente concreto, assim como a doença a gente está descobrindo, só sei que nada sei, como diria Sócrates, e que a gente está sempre buscando, aperfeiçoando, e eu acho que é importante, e eu vejo isso, e aí é mérito também no governo do Estado, de ter a abertura para aprimorar processos. E a questão das bandeiras, existem algumas questões que, infelizmente, ninguém fez um plano de blindagem. Os nossos hospitais, principalmente os hospitais menores do interior, não estavam preparados para tudo isso, para organizar o seu sistema, né, de leitos, encaminhar direitinho. Então, há falhas dos hospitais, há falhas das secretarias, enfim, todo mundo foi pego de surpresa e está aprendendo conforme vai caminhando. Agora, o que é importante é ter essa abertura para sempre buscar aprimorar, porque os prefeitos, às vezes, há uma discrepância, são irresponsáveis, não são irresponsáveis. Não, os prefeitos estão buscando fazer também o seu melhor diante do que tem ali, das pressões cotidianas, das pressões do comércio que precisa estar aberto, das famílias que trabalham de dia para comer à noite, para a saúde. Todo mundo quer fazer o melhor. A gente que tem, assim, esclarecimento tem que ajudar nessa convergência, né? Eu acho que é importante esse discernimento de abertura, de aprimoramento, porque às vezes é uma conversa que deixou de ser feita e que deu um atrito. Será que se a gente ligasse na sexta, até agora como foi reformulado, vamos conversar de sexta-feira até segunda para ver qual bandeira é. Já é um grande avanço, porque às vezes é um dado que estava incompleto, às vezes uma informação que foi truncada. Então, eu acho que os prefeitos também têm suas razões, porque eles precisam preparar a comunidade para a mudança. As mudanças não podem ser tão repentinas que as pessoas não entendam nada e aí elas se enclausuram, se fecham e não cooperam. A gente tem que trabalhar na convergência para todos cooperarem e remarem juntos para a gente sair dessa da forma melhor possível dentro do contexto que a gente tem. Só queria fazer aproveitar essa live com tanta gente boa nos ouvindo, porque eu acho que é importante a gente ter esse pensamento da convergência, da abertura, do aprimoramento, porque ninguém nasce pronto. E dentro desse sistema enlouquecedor de incerteza, pior ainda. E buscando nessa linha, a gente tinha preparado também alguma questão, uma preocupação que a gente tem, que, claro, tem o modelo das bandeiras, tem os decretos municipais, o decreto do governo do Estado, tem tudo isso, mas as pessoas já estão aflitas, né, para que a normalidade volte, né? E há uma sensação de que já pode ser, porque já passou um pouco, não passou. Então, eu acho que é importante falar um pouco sobre essa questão da segurança. Outro dia, um médico, né, da Nova Zelândia deu uma entrevista, né, doutora Gisele, e eu acho que é o ponto dessa normalidade, né? Como é que a gente acha um meio termo disso? Ótima pergunta, e eu li esses tempos no New York Times uma matéria muito bacana de uma coisa que a gente já tinha ideia e que escrito, né, sempre é tão bom quando a gente lê de outra pessoa que pensa a mesma coisa, ainda mais quando tu está pensando um pouquinho fora da caixa, vem alguém e escreve o que tu estava pensando, né? E aí, quando tu começa a compartilhar isso, as pessoas começam a te contar, eu já estou fazendo isso também, só não falei para ninguém ainda. E essa matéria do New York Times, ela fala de como isso vai demorar, já que não temos a vacina e não temos a imunidade em rebanho, por que não nos permitirmos criar... Deu uma cortadinha, né? Falo em criarmos bolhas, e algumas pessoas me interpretaram errado, dizendo assim, bom, o que é uma bolha? Uma bolha é minha família,
Eu, meu marido, meus 2 filhos, somos 4. Nós podemos pactuar com uma outra família, um outro casal que tenha filhos na mesma faixa etária e dizer, fica bem para vocês nós passarmos a nos reunir, não com uma frequência exorbitante, mas nós fazermos com que as nossas crianças se encontrem na praça e que a gente possa não compartilhar o mesmo chimarrão, mas trocar uma ideia usando máscara, respeitando as normativas, mas manter esse contato. O risco é que eu trabalhe em hospital. O risco que tu tens é este. Fica claro para ti que a minha bolha pode se misturar com a tua. E aí o New York Times faz essa abordagem dizendo que talvez a nova normalidade sejam esses pequenos grupos voltando a se encontrar, desde que eles não excedam um número grande. Então, por exemplo, nós temos uma família que conversamos com esta família e fizemos um jantar. E esta família disse, para nós tudo bem, eles também são médicos, também estão no hospital, os filhos têm os mesmos cuidados que os nossos, e nós dissemos, tá bem, compramos este risco, mas deixamos claro que eu não faço isso com eles hoje, amanhã com outra família, depois de amanhã com outra família, porque isso é normalidade. Então, a gente faz alinhamentos com pequenos grupos e volta a ter um relacionamento, porque a gente também não pode esquecer que tem a saúde mental, né? E a saúde mental das crianças, dos adolescentes e até mesmo a nossa, que estamos saindo para trabalhar, dirá de quem não está em home office full time, ela fica muito comprometida. Então, esse artigo do New York Times é bem bacana, fala disso, eles, claro, já estão no momento da pandemia um pouquinho mais avançado do nosso, nós agora estamos num momento ascendente, que isso não deve ser espalhado como uma boa nova, mas sim como uma coisa para começar a se pensar. E eu acredito que seja uma nova normalidade. Esse médico da Nova Zelândia, ele bem falou na entrevista, né? Eu ouvi ele falando para a escola. Eu achei que ia voltar e que ia ter mudado muita coisa, mas não mudou tanta coisa. Parece que as pessoas já se adaptaram de novo à realidade antiga. E isso é o que a gente vê no day by day. No primeiro dia do primeiro caso, todo mundo foi no supermercado, comprou coisa, fechou a porta, deixou o sapato na rua. Eu brinco que o sapato ficava na rua, depois ele veio para a porta, pelo lado de fora, depois pelo lado de dentro, depois ele foi para a cozinha, depois ele foi para a lavanderia. E assim o sapato vai mostrando para a gente que a gente já está mudando o comportamento por estar habituado a conviver com o vírus. Os médicos, antes de usar máscara, de ter máscara para todo mundo, indiscriminadamente, a gente só via eles apertando o dispenser de álcool gel, o tempo inteiro, dispenser de álcool gel. Depois que passaram a usar máscara, parece que se protegeram, que a doença não pega mais pelas mãos, nem na secreção dos olhos. Então, isso passou a ser secundário. A taxa de higiene de mãos já caiu. Então, o novo normal, eu não sei qual é. Eu gostaria que hábitos fossem incorporados. Eu acho que temos espaço para incorporar máscara, para incorporar, não assoprar a vela do bolo no parabéns, que todo mundo assopra aquela vela, 20 crianças no aniversário assopram a vela do bolo, e aí depois vamos partir o bolo. Pode ser um bolo fake daqui para frente, a gente podia incorporar essa ideia, né? Então, acho que tem coisas que a gente pode começar a incorporar, tem outras que talvez a normalidade, como na Nova Zelândia, volte, e eu vi um jogo de tênis na televisão ontem também, que voltou, plateia 1000, gente sem máscara, e tudo bem, e vamos tocar ficha. Só para completar um pouquinho essa ideia, né, tentar preservar aí a saúde mental, né, Gisele, eu acho que é bem isso, né, tem que fazer as alianças, essas pequenas alianças, esse bom senso na condução, é que às vezes começa a faltar quando a gente pega essa ideia de que está tudo voltando àquele normal que a gente conhecia antes. Isso também é assim do ponto de vista empresarial. Essa questão que a Soraya colocou antes do sistema de bandeiras, da necessidade do diálogo permanente, da pressão dos prefeitos, das empresas, a pressão econômica, a gente está num momento muito complicado em que todo mundo está aprendendo, né? A gente está trocando, como às vezes a gente usa uma expressão assim que é bem significativa, os pneus do carro enquanto o carro está andando, né? E isso não é nada fácil. E achar esse equilíbrio é o grande problema. Então, eu acho que essa questão do cuidado do todo dia tá em permanente vigilância, eu acho que é o principal desafio. Tanto para as pessoas, tanto para quem está na linha de frente da área médica como você, né? Quanto para nós que não, e para as empresas também, que é até o momento que se chegar, esse ponto que tu colocou, da imunidade de rebanho, em que possa voltar uma normalidade ou da vacina, vai ser assim, é o abre e fecha até
janeiro, provavelmente, sei lá, fevereiro do ano que vem, né? E a Nova Zelândia é um caso interessante, mas ela não serve para a nossa realidade. A gente falou disso na nossa live interna, né, Gisele? Que ela é em si uma grande bolha, né? A gente não tem esse privilégio de ter um país com uma população tão reduzida e um espaço confinado como eles estão. Então, acho que tem que ter todo um cuidado, porque realmente o mundo vai mudar e as pessoas precisam se adaptar a esse mundo, e as pessoas, e aí eu queria enfatizar, as empresas também, né, para evitar a morbidade ali na frente desses empreendimentos. Mas devolvo para a Soraya. Antes, Soraya, de te devolver, vou só registrar aqui mais umas... vou fazer prestigiar a nossa audiência. Você vê que eu já estou quase no meu programa de televisão. Então, vamos lá para o nosso fã-clube. Brincadeira. As pessoas, às vezes, elas se repetem, a gente gosta de ver isso também. A Dayana diz, muito bom escutar Canfield, quem entende do assunto. Nessandra Marcondes e Quadros, minha colega de escritório. Parabéns, diálogo do mais alto nível. Gabi Feiden, aqui no RS podemos dizer que somos privilegiados. Temos profissionais maravilhosos como a doutora Gisele, cientistas, gestores preparados, parabéns. O Thiago Reck, nosso companheiro aí de tantas lives, né, Thiagão? Poesia para os ouvidos é vocês falando com tanto conhecimento e experiência, parabéns. O Sérgio Pullman, que é um profissional parceiro nosso que trabalha com LGPD, né, está atento aí às nossas lives, diz assim, decisões em momentos de crise são sempre um marco de liderança. A resposta a incidentes marca a diferença para qualquer empresa ou instituição. Momentos difíceis exigem decisões difíceis e profissionais altamente capacitados. Parabéns pelo time, pela live, pelo tema e pelo alto nível das opiniões. A Graça Bellini escreve, Soraya, que bom te ouvir, isso tranquiliza. O Desi Fernandes, na realidade, nós gaúchos somos privilegiados com mulheres super competentes. A Graça Bellini, Gisele maravilhosa. Concordo, Graça, Gisele maravilhosa. O nosso colega, Skilzani. Parabéns, doutora, pela conduta empresarial, estando na linha de frente do combate às consequências dessa pandemia em todas as áreas. A Graça, de novo, reflexões interessantes e pertinentes, realidade se coloca no lugar do outro. Autonomia, ela escreve. Ângela Nader, conversa de alto nível, clara e coerente. O Kleber, acompanhando e aprendendo. A Ângela, de novo, Nader, parabéns. Acho que essa é do teu fã-clube. Essa é suspeita. Essa aí vai ter que entrar na minha bolha, porque essa é cunhada, né? Mas ele é uma médica de alto gabarito, então eu atendo. Isso aí. Não esperava menos de ti, Gisele, que é tua cunhada. A Graça Bellini, Soraya resume tudo para todos nesse universo, nesse momento atual, só sei que nada sei, interpretando. Ou Desi Fernandes, jogo de tênis, espero. Então, o pessoal ansioso para poder voltar. Graça, então tá, o Desi Fernandes nem ouviu tudo. E a Graça, 3 mulheres de peso, obrigada. Lisandro Nader, Gisele é top. Carmen Lúcia Peixoto Bastos, show, muito esclarecedor. E a minha colega advogada Gisele Berg mandar aplausos aí para nós. Devolvo só. Tem uma questão assim que eu acho que é bem importante, assim, que é às vezes as pessoas querem ouvir muitas novidades, né? O que a gente pode propor na área de comunicação, na área empresarial, na área de saúde. Mas existem questões assim que elas são universais, né? E diante de um momento como esse, ainda mais importantes, né? Que é muita serenidade, muita responsabilidade, muita seriedade no trato de uma informação, do seu trabalho, como é que ele impacta, respeito ao outro, né? Solidariedade. Então, são questões, são valores da nossa essência que eles são importantes sempre, mas neste momento de provação até de espiritualidade, de fé, né? Diante de um momento que diz, será que eu sigo? Será que eu vou conseguir vencer a batalha desse dia? Eu diria que sim. Vamos olhar para dentro, olhar para o que a gente tem de bom, né? Confiar no time que a gente tem, valorizar as pessoas que a gente tem em torno da nossa bolha ou não, né? E entender, eu sempre brinco com isso, que a gente não veio ao passeio. E se a gente não veio ao passeio, vamos buscar do que a gente tem de vocação e ofertar para o outro, compartilhar com o outro a experiência, a sabedoria que a gente adquiriu na caminhada e a abertura para aprender sempre,
inclusive com alguém que a gente pode pensar assim, que a gente aprende com pessoas que são simples, né? Eles nos dão testemunhos de vida, nos dão testemunhos de valores. Então, eu acho que, nesse momento, a palavra que eu gostaria assim, de encerrar e colocar para vocês é tanta serenidade, como é preciso serenidade, como é preciso respeito, como é preciso a gente voltar para dentro, para aqueles ensinamentos que os nossos pais nos ensinaram desde criança. Eu, como libanesa aí, né, e a minha prima, vou para a raiz também. Eu acho que a família é tudo, né, Soraya? E a minha mãe já dizia, vamos fazer o jogo da Poliana, o jogo do contente. E a gente não tem o que fazer nesse momento que não seja o jogo do contente. A gente tem que levantar todos os dias, ir para um hospital cheio e cada vez mais cheio. A gente tem que tomar algumas decisões não tão fáceis, como foi aquela do começo, de redução de entrada de valores e de aporte em prol das vidas. A gente tem que tomar outras decisões e eu espero que a gente não precise tomar a decisão de ter que chegar a escolher quem usa o respirador e quem não usa, porque felizmente a gente está em boas mãos ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul, com uma certa gordura ainda nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que fazer o lado do contente, em casa pensar que homeschooling é brabo, eu tenho 2 em casa, é difícil, mas ao mesmo tempo eu comecei a enxergar pontos positivos que eu não conhecia deles. Então, olha, eu achava ruim de português, mas, poxa, é bom de matemática, né? Porque o lado bom eu não via, agora eu enxergo porque eu vejo todas as matérias. Então, vamos olhar um pouquinho esse lado positivo das coisas, a gente não sai para jantar, mas eu até aprendi a fazer uma comida, não está muito boa, mas eu já aprendi a fazer um estrogonofe aqui. Então, tem sempre uma coisa positiva, né? Eu conheci a Juliana, então acabei conhecendo mais uma pessoa bacana para minha rede. Que legal a gente poder fazer uma live. Que bom que a telemedicina veio na medicina e ficou, porque a gente não tinha isso regulamentado. Que bom que o Hospital Moinhos de Vento está fazendo exames em um laboratório próprio, que não tinha antes, que vai ficar como um ganho para nós e para a sociedade. Então, eu acho que dá para a gente pegar pequenas coisas disso tudo e fazer o jogo do contente, dizendo para quem está nos assistindo que fácil não é, mas a gente pode tornar mais leve. E acho que a mensagem de esperança que fica é: teremos um novo normal, não sabemos qual é o novo normal, mas certamente sairemos mais forte do que entramos, porque não foi fácil, ninguém esperava, quem diria, né? Pessoas aí com 80 anos dizendo, eu nunca vivi isso. E talvez a gente não viva isso de novo, tomara que não, mas que a gente aproveite as lições positivas disso tudo e comece a usar máscara depois quando estiver resfriado. Muito bom. Tá sem microfone, Juliana. Isso é o novo normal, ainda não aprendi. Um dia eu chego lá, na próxima. Eu vou me despedir, mas antes quero ler as últimas mensagens também que chegaram aqui. Vanessa Lindemangi arrasando. Helena Petec, live de extrema qualidade, profissionais excelentes, que esclarecem um momento atual tão difícil de lidar. Doutora Gisele Nader, sempre equilibrada e sensata. O Nestor Quadros dizendo, muito importante todo esse assunto. Vânia Lang, muito bom. A advogada Gisela, jogo do contente, a Poliana, mas gostou. Eu acho que... E aqui um comentário interno, o Thiago perguntando, tá tão boa, não dá para ficar mais de 1 hora? Eu vou contar para vocês que eu não vi a hora passar. Né? Já estamos com 1 hora aqui, já é o nosso momento de terminar, então, infelizmente, a gente se despede. Quem sabe a gente marca uma outra para continuar a conversa, que fluiu super bem. Mas eu queria pegar, para também encerrar o gancho do que vocês duas disseram, né? A gente viu ali que Darwin já dizia, né, que o que sobrevive é o mais apto a se adaptar, né? Então, a gente está vivendo um momento de sobrevivência, principalmente para as empresas, e quem tiver a capacidade de se adaptar mais rápido é quem vai sair melhor, né? Provavelmente é quem vai sobreviver. Mas do ponto de vista do comportamento, também eu acho que a característica da resiliência ela precisa ser trabalhada. É bem exatamente isso que vocês duas acabaram de dizer. Resiliência ou a capacidade para se adaptar não é um talento, é uma habilidade, e a gente precisa desenvolver ela no dia a dia. Então, olhar para o lado positivo, isso é uma coisa que eu pratico muito na minha vida. Eu acho que nesse momento está me ajudando a ter um pouco de sanidade mental nesse processo todo, porque eu também estou impactada de alguma maneira, assim como todas as pessoas que estamos assistindo, né? Então, todo dia, o jogo da Poliana, gostei dessa terminologia, mas o buscar todo dia o lado bom e o tentar e o saber que vai terminar,
porque o problema todo mundo tem, sofrimento é opcional, né, gurias? Eu acho que a mensagem final é comportamento, ela é essa, e a gente queria dar uma variada nos temas aqui, acho que foi um encontro lindo, assim, Gisele, te agradeço, Soraya, já era do fã-clube, agora entrei no da Gisele também, né? Foi mais uma alegria que a pandemia me trouxe, porque não foram só coisas ruins até agora, né? Agradeço a tua generosidade, Gisele, a tua generosidade também, Soraya, em compartilhar com a gente as experiências, as vivências de vocês e os conhecimentos, né? Dizer que foi uma alegria, uma honra para mim, aprendi com vocês muito hoje de noite, agradeço muito a participação. É legal? E agradeço ao público aí que aguentou até agora, né? A nossa conversa aí. Tá bem, gurias? Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada, um beijão para vocês. Obrigada, Soraya, grande prazer. Tá bem.